Olá, seja muito bem-vindo ao canal Rômulo Porte e hoje vamos explorar juntos alguns dos lagos mais bonitos das Dolomitas, inclusive que a gente fez de graça pelos transportes públicos usando o Gaspass. Agradecer a todos que vêm se inscrevendo no canal e se você tiver qualquer dúvida, manda sua mensagem aí que a gente vai ter o prazer de te ajudar através dos comentários. E mais do que sem enrolação, deixe também o seu like se você gostar desse tipo de conteúdo. E eu vou te mostrar como chegar, o que fazer em cada um e dar dicas práticas para aproveitar ao máximo. O primeiro é o queridinho de todos, o Lago de Braz, o cartão postal das Dolomitas e que recebe muitos turistas durante o ano. Começamos pelos deslumbrantes Lago de Braz, famoso por suas águas verdes esmeralda e montanhas que parecem abraçar você assim que você pisa e enxerga ali o lago com essas montanhas lindas em volta. Ele é um dos destinos mais populares, como eu já disse aqui nas Dolomitas, então chega cedinho. A primeira dica aí para você é chega cedinho. Você pode pegar o autocarro 442 que sai de Dobiaco, passa também por Vila Bassa e você chega ali no Lago de Braz bem rapidinho, não é uma viagem longa. E você tem essas deslumbrantes vistas, inclusive a empresa de barquinhos, ela começa a funcionar agora dia 17 de maio de 2025. Então, segundo o site oficial, dia 17 de maio vai começar o seu funcionamento. Então ele funciona 17 de maio, ou seja, meadinho de maio até o iniciozinho, a meado de outubro. Esse é o funcionamento desses lindos barquinhos que você pode ali fazer sua reserva ou diretamente ali com eles pegar e dar esse passeio ali. Você tem vários horários e várias tabelas de preço. E outra dica que eu posso dar para vocês do Lago de Braz é sobre o seu estacionamento. Se você não vem de transporte público, você tem alguns estacionamentos. O estacionamento P2 é muito longe, mais de 1 quilômetro e tal, mas você tem o P3 e o P4 logo na entrada ali perto desse hotel, grande hotel aí que fica no Lago de Braz. Então você pare no P3, chega cedinho porque ele é mais barato do que o P4, tá bom? Então outra dica que foi dada aí para vocês também sobre o Lago de Braz. Sobre tirar foto e qual o melhor horário, como eu disse, chega bem cedo, porque a maioria das excursões e a galera vindo muito, porque isso recebe muita gente o ano todo, mas tem dias de semana recebe menos gente do que finais de semana, e você ali chegando bem cedinho, você consegue sim tirar sua foto. Não é um mar de gente ali, mas cada vez que o dia vai decorrendo, você tem menos possibilidade de ter menos pessoas ali no lago, porque ele é muito mesmo famoso e as trilhas são muito tranquilas. Você faz ele em 1h30 se você não tirar milhões de fotos ou parar para somente apreciar, né? Ou seja, você tem o percurso todo do giro do lago. O lado esquerdo, esse que eu tô mostrando, ele é mais inclinado, ele tem essa inclinação, essas escadarias, mas ele é bem cercado, bem protegido. Mas é um lago que pode, para algumas pessoas que têm um pouquinho de problemas de joelho, ser um pouquinho mais puxado, mas o lado direito do lago não tem tanta essa inclinação que a gente está mostrando aí, como no lado esquerdo do lago. Então, você indo, por exemplo, em maio, no início da primavera, para verão, você vai ver o lago bem cheio, porque é a época do degelo. Os gelos estão realmente, o lago descongelou, então ele vai estar transbordando de água. Então você tem essa possibilidade de pegar nessa época, por exemplo, de final de maio ou maio mesmo, início de junho, você vai ter essa possibilidade de ver o lago com mais água e bem cheio, porque essa época é maravilhosa para você visitar. Inclusive de manhã cedo, como eu disse aqui, se você viaja para lá de manhã cedinho, você também pega o nascer do sol, e se tiver um dia muito aberto, você vai ver o espelhar das montanhas. E inclusive ele é um dos lagos aí conferente a propriedades da Unesco, né? Então, maravilhas aí que a Unesco tem nos seus cartões postais aí, o Lago de Braz faz parte. Então, tem restaurante, tem WC, a trilha é tranquila, você consegue fazer ela bem rapidinho assim, 1h30, como eu já disse. E você tem ali, além da igrejinha, a igrejinha geralmente está fechada, ela é de posse do hotel, tá? Então ela tem eventos, se tiver evento vai ser bem pro hotel, e tem esses restaurantes aí, cafezinho também na frente, e você consegue também ter várias zonas ali de piquenique, lugares aí que você consegue parar,
cadeiras, para você parar, banquinhos, né? Para você parar no meio da trilha, para você fazer o seu lanche. Pegue o seu lixo, não deixe o seu lixo no meio da trilha, alguma coisa, você consegue achar lixeiras. E se não achar lixeiras de imediato, mas elas são espalhadas pelo percurso do lago, você consegue. Vamos para o nosso segundo lago, que é o Lago Anterselva. Gente, o Lago Anterselva é maravilhoso, você tem que fazer esse percurso. Ele fica no Val da Hora, tá? E esse Lago Anterselva muita gente não conhece, porque é sempre Lago de Braz, mas esquece dos outros lagos que tem ali. E o Lago Anterselva é um dos maiores das Dolomitas. Ele é cercado, por exemplo, por florestas, como vocês estão vendo aí, densas, e as montanhas ali imponentes. Então ele dá aquele ar de tranquilidade, aquela atmosfera de paz. E fazer o giro do lago também é muito tranquilo. Inclusive ele tem menos inclinação, como aquele lado esquerdo do Lago de Braz, para você chegar. Como eu disse, é o 431, você sai da estação e ele tá sempre muito bem sinalizado, assim como todos os lagos ali nas Dolomitas. Você tem as sinalizações e a história também. Inclusive, todos os lagos das Dolomitas tem ali a fauna e a flora bem descrito nessas placas, então tudo bem sinalizado. Você vai achar muita sinalização, você vai achar esses locais para você comer, então você consegue ter um privilégio não só de caminhar por esses lagos, mas poder contemplar. E eu não digo só foto ou só para filmar. Você pode sentar, se você é daqueles que quer sentar, relaxar, pegar um sol, fazer o seu piquenique, é permitido, tá bom? E a maioria desses lagos que eu estou falando, você pode sim se banhar, porém a água é bem gelada, tá bom? É uma água alpina de degelo, então por isso que ela chega a essas colorações tão lindas, mas sim pode se banhar em a maioria desses lagos que eu vou estar falando aqui no vídeo. E só para vocês terem uma ideia, esse lago aqui ele tem um combo de diferencial. O que você tem para fazer nele, assim como todos os outros, a maioria também tem. Ele tem esses passadiços, ele tem um restaurante, só que ele tem algo especial que eu já vou falar para vocês assim que eu transferir para o próximo lago. Então vocês vão ver que é muito bom você sair cedinho, vai até a estação de Val da Hora, pega o 431, como eu disse, é uma viagem bem curta, você chega na paragem aí do Lago de Anterselva e você vai ter um combo maravilhoso. Mas agora, se você quiser, aí você se pergunta, o giro é muito grande, o lago é extenso, como eu já disse, é um dos maiores, mas você faz muito bem ele. O lado direito dele, ou seja, da direita que vocês estão vendo aí a câmera meio que apontar, a trilha, e eu já vou mostrar nas imagens, a trilha é um pouco mais inclinada e alguns percursos um pouco sem proteção, mas se você tiver mesmo com filhos, crianças menores e tudo mais, é só você ter uma atenção que as trilhas são bem tranquilas e tem a maioria dos passos são bem aí sinalizados e bem protegidos, tá bom? Mas é um lago que você pode aproveitar, tem restaurantes à sua volta e ele é aquele lago, por exemplo, que principalmente é aquilo que eu disse, a grande temporadas de lago nas Dolomitas são mesmo aí a partir de metade de maio até, por exemplo, outubro, iniciozinho de outubro, tá? Porque depois começa a congelar e depois, principalmente na época agora de inverno, tá tudo congelado. A maioria também continua sendo bonito, mas você não vai ver muita água, vai ver mais congelamento. E como eu disse para vocês, todo esse percurso aí, se você tiver um binóculo ou se você é aquele amante de observar pássaros e observar a vida em volta do cotidiano desses lagos, leve o seu binóculo porque você tem pontos aí mais altos. E se você é daquele que, poxa, Rômulo, quero aproveitar, quero deitar, quero relaxar, quero pegar um diazinho de sol, ele tem essas cadeiras aí que giram, ou seja, para onde você quiser meio que rodar ela vai se direcionar e você principalmente pode ter um espaço ali para você sentar com as suas crianças, sentar com seu marido, com a sua esposa, se tiver sozinho também, se tiver com mais gente, amigos, dá para você ali, porque são várias cadeirinhas dessa aí espalhadas e você tem aí pertinho vários pontos, não só essas cadeiras, mas elas são espalhadas ali até esse restaurante. Então esse restaurante aí a gente comeu lá
Não coloquei a imagem a gente comendo, mas tem outros vídeos completos sobre o lago, tá? Esse é um resumo dos lagos que a gente gostou e que são imperdíveis para você visitar nas Dolomitas. E esse aí é o estacionamento, inclusive o autocarro para ali também. Só que o autocarro 431 para um pouquinho antes, tá? Então você tem que fazer uma caminhadinha, mais de 10 minutinhos para você chegar no lago. E aí eu já vou falar para vocês já o combo que é você visitar esse lago. Então, qual o melhor horário para chegar? Poxa, o melhor sempre é cedinho, porque aí você consegue aproveitar tudo que o lago vai te dar. Você consegue não ter aquela montaréu de gente. Claro que no verão muita gente vai para esses lagos. Eu vejo as pessoas falando das Dolomitas. Muitos brasileiros não conhecem as Dolomitas e tudo mais, mas muitos alemães, muita gente da própria Europa vai para esses lagos, já conhece esses percursos, e a gente está trazendo aqui mais de 2 anos aí conteúdo só das Dolomitas. Então a gente já está desbravando ali essa região há muito tempo e não está falando coisas inventadas da cabeça para vocês aqui, tá bom? Não é aquele que vai 5 dias lá e já se sente o expert, não. A gente ainda sabe que é muito difícil você conhecer a região por completo, mas eu tô trazendo esses vídeos para facilitar talvez o seu gosto. Qual lago além desse eu posso visitar? E como vocês podem ver, esse lado aí é um pouco mais inclinado, mas ele tem ali uns pontos panorâmicos pela sua altitude, e ele é um pouco mais inclinado, mas tem essas cerquinhas, então é bem tranquilo. E olha essa imagem, gente, esse lago é com essa cor maravilhosa. Claro que as tonalidades vai depender da época do ano, e você vai amar. Como o nosso coraçãozinho ali feito nessas imagens, você vai amar fazer essas trilhas. Lembrando para vocês, poxa, qual o melhor kit aí para levar nas trilhas? Leve a sua garrafinha d'água, tá? Não deixe jogado em qualquer lado. E agora vem o combo, o Lago Obersee. Esse autocarro sai do lago de Anterselva e vai direto para Obersee, e vocês vão ver aí que eu vou estar mostrando para vocês nessa imagem mesmo. Olha ali, ó, os dois lagos são muito perto. O que difere, por exemplo, o Lago Anterselva é 1.642 metros e o Obersee, que eu estou mostrando aí para vocês nessa imagem, tem 2.016 metros de altitude. E uma coisa bem interessante é que ele não fica na Itália, mas você pode chegar com o seu Gas Pass, ou seja, olha o desenho do Gas Pass ali, e você pode chegar ali gratuitamente se você tiver esses cartões, porque ele tem a validade nesse cartão desse autocarro menorzinho. Ele sai mesmo ali da mesma paragem do 431 e te leva para esse lago magnífico a 2.016 metros, chamado Obersee, e que se encontra já na Áustria. Então ali na divisinha da Itália com a Áustria, você consegue, olha que autocarro pequenininho, porque isso aí é um passo Stale, que você é muito famoso também para os autocarros, para os motards. Muita gente, quando você fala de passo, né, é passar de uma montanha para outra, ou seja, são essas estradinhas que cortam montanhas. E esse autocarro te leva do Anterselva para o Obersee. E por que eu disse para você chegar cedinho no Anterselva? Porque a gente fez o giro completo do Anterselva, comeu lá e ainda pegou o autocarro no mesmo dia, e olha como é que ele fica no inverno. É 2.016 metros de altitude, gente. Tem esse refúgio lindo, todo em pedra e com essas janelinhas verdes. Então assim, é algo surreal. A gente amou fazer esse plano. E só para falar para vocês que se você tiver, por exemplo, hospedado em Dobiaco, é só você vir em direção, pegando o trem, direção até Val da Hora, Olang, a paragem ali, pegar o 431 e depois fazer o Lago Anterselva e parar aí nesse lago magnífico ali, por exemplo, nesse refúgio já estava 2.020 metros, mas o lago ali fica em 2.016 metros, com esse cenário lindo, e você vê vários motards passando, você vê vários carros típicos de épocas passando, porque as pessoas visitam muito, tanto vindo da Áustria quanto vindo da Itália, ali saindo do Lago de Anterselva. Então, se você for ver e chegar nesse lugar aí, não deixe de conhecer os dois lagos. Você vai ter 2 lagos para conhecer num combo só. Então, isso aqui já é um achado, gente. Para você fazer esse lago, você vai ver que, poxa, você não vai conhecer um lago só. Por exemplo, se você for no Lago de Braz, só vai ter o Lago de Braz lá. No Lago Anterselva, além de ser lindo, como vocês já viram a imagem, além de ter muita coisa, você ainda consegue ir ao Lago de Obersee
e conhecer e pisar em terras austríacas, tá bom? Então você pode ter certeza que você não vai se arrepender. A gente fez o giro dos dois lagos, os dois lagos no mesmo dia, dá para se fazer e não correria, tá? Só que o autocarro, ele só funciona mesmo a partir ali de finalzinho de maio, geralmente assim, ele funciona quando não tem mais gelo nessa passagem de autocarro. Então depende muito se a estrada já estiver liberada, o sistema de autocarro dele funciona perfeitamente e não se fecha essas estradas, tá bom? Então fica olhando também o Sul de Tirol Mobile para você ver se o autocarro vai estar funcionando, mas realmente a época, grande temporada do lago é de primavera para verão. Até o outonozinho você consegue ter esses acessos, mas depois no inverno vocês já sabem. Então, melhor época para visitar o lago, primavera, verão, iníciozinho de outono, e assim é mais tranquilo e você vai ter mais transportes públicos para fazer para esses locais mais de altitude. E você tem vários banquinhos espalhados ali pelo giro do lago e também consegue ter a paragem ali no próprio refúgio e se alimentar, ir na casa de banho. Então são lugares que você tem. Inclusive você tem um viewpoint que a gente não mostrou aí na imagem, mas ali à frente, se você for andando, você vai conseguir ver o outro lago. O quarto e também queridinho por todos é o Lago de Dobiaco. Esse lago tem uma história tremenda e esse lago não é só visual lindo, mas você pega o 445 de Dobiaco e ele tem uma paragem bem em frente. E ao mesmo tempo também, se você quiser fazer uma trilha, é de 35 a 40 minutos, você consegue chegar nele andando a partir ali da estação de Dobiaco de trem, você consegue ali, tá tudo bem sinalizadinho, e ele é também patrimônio da Unesco, e a maioria desses lugares das Dolomitas são, porque são belíssimos, e você tem observatórios de pássaro, como eu já disse, tem vários pontos desses lagos mostrando a história em inglês, em italiano, em Deutsch, que é alemão. Então, assim, em várias línguas, e você consegue entender ali a história desse lugar. Por que que eu digo? A história desse lugar, principalmente perto de Dobiaco, você consegue fazer o giro do lago. E já me perguntaram aqui quais os passeios melhores para se fazer quando a pessoa às vezes tem mais idade ou às vezes tem criança. Você tem a maioria desses lagos que eu estou trazendo aqui para vocês são lagos de pequena inclinação. Então você tem todo o giro do lago, principalmente o de Dobiaco, é de maneira plana. Apesar dele estar no meio das montanhas ali, ele está num vale, ali naquele vale saindo de Dobiaco. Então você tem muita tranquilidade e facilidade de andar com criança, com mais velhos. Tem muita casa de banho, tem muito restaurante, tem hotéis para você ficar aí se você quiser ficar diretamente do lago. Tem ali também essas paragens de autocaravana, então você tem ali acampamentos de autocaravana e você tem esse percurso, principalmente aí essas flores, fauna, flora, que você pode observar nesse caminhar pelo lago. Então acho que você não vai se arrepender se você colocar no seu roteiro o Lago de Dobiaco, e fica muito pertinho aí de Dobiaco. E esse trecho de Dobiaco até Cortina do Ampezzo, você vai ver que é muito interessante para você explorar. Além de ter esse Lago de Dobiaco, essa fauna e flora, eu vou te trazer aqui algumas imagens mais à frente do vídeo para explicar para vocês sobre a história no Lago de Dobiaco. Mas você tem também, assim como no Lago de Braz, não são aquelas de madeira, mas você tem ali também uns pedalinhos para você andar durante ali, principalmente primavera, verão, para você andar aí pelo lago. Mas sempre fique atento para ver se está aberto, porque muitas vezes você pode pegar tudo fechado, porque mesmo assim só começa a funcionar mesmo a partir de junho para frente, muita coisa aí, a partir de metade de maio para frente que costuma se abrir a maioria dos restaurantes, a maioria dos lugares para passeio, então é mais fácil. Só que olha que curiosidade, se você estiver no Lago de Dobiaco, você vai conseguir ver, isso aí não é rocha, além de ser rocha, são bunkers, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, e eles colocaram aí, fizeram isso no meio das pedras, ali que você vai girando o lago, você consegue ver, se você ficar atento, tem placas ali avisando, e olha aí, ó, essa aí é a entrada do bunker que fica mesmo ali. Eu tenho um vídeo no canal aí mostrando um pouco, eu entrei um pouco nesse bunker, mas cuidado,
porque você pode se perder lá dentro. Tem às vezes visitas guiadas nesses bunkers, e como vocês podem ver aí, esse aí tem uma placa de não entre. Então são lugares perigosos, porque você pode se machucar, pode se perder e não tem luminosidade lá dentro. Então fica por sua conta em risco aí, se você quiser entrar num bunker desse, mas não faça, principalmente quando tiver essas placas, porque você vai poder pagar multas se te pegarem também nessas localizações. Mas pela história, vocês veem que o Lago de Dobiaco foi um centro ali de linha de guerra, então você consegue ver não só a fauna, a flora e passar por esses passadiços lindos, mas você também vai ter história da Segunda Guerra Mundial, da guerra entre aquela região toda que aconteceu ali, do Império Austro-Húngaro com a parte da Itália também. Então você vai ter muita coisa para você ver, e também você que gosta de história vai ter esse percurso maravilhoso aí de Dobiaco até, por exemplo, Cortina d'Ampezzo, que muita coisa aconteceu nessa linha de frente nas Dolomitas. Inclusive, estamos muito pertinho aí do ponto panorâmico do Tretime, então vocês vão ver que o 445 vai salvar a sua vida se você quiser ver muitos lagos e quiser fazer essa rota, principalmente nessa rota aí tem, eu já mostrei vídeos aqui, não só de lagos, mas também tem um cemitério de guerra, tem várias coisas aí que você pode explorar nessa região aí perto de Dobiaco. Então por isso que muita gente fica perto dessa região. A gente que fica em São Lourenço de Sebato, a gente consegue fazer perfeitamente também esse percurso aí, o bate e volta no dia muito rápido. De São Lourenço de Sebato ou Brunico fica a 40 minutinhos de Dobiaco de trem, então é muito fácil chegar. Então você pode ter ali outras opções de ficar nesses locais, sabendo que Dobiaco ou Cortina d'Ampezzo é mais caro acomodações do que em outros lugares e vilas menos badaladas aí. Inclusive você vai ter cisnes, você vai ter patos, você vai ter várias coisas para se fazer no Lago de Dobiaco, e também parar para comer a gastronomia local. Você tem vários refúgiozinhos ali, vários restaurantes para você escolher, para você comer, e depois é só você pegar o autocarro e conseguir seguir a sua rota. Ou seja, no mesmo dia você consegue fazer, se você chegar cedinho, Lago de Dobiaco, e logo em seguida fazer, por exemplo, o Lago de Landro, que fica nesse espetacular e nesse lindo percurso que eu disse para vocês do 445 entre Dobiaco e Cortina d'Ampezzo. Olha o Monte Cristalo lá no fundo, olha como é lindo essa rota. Se você for ver, essa rota vem ali do Lago de Dobiaco, essa rota que tá vindo aí, esses carros estão vindo, eles estão vindo lá de Dobiaco, então tá muito próximo uma coisa da outra. E esse 445 para bem aí, ó, nesse lado esquerdo com esse desenho de autocarro aí, ele já para porque aí é o ponto panorâmico do Tretime de Lavaredo, então você consegue ver e avistar não só o Lago de Dobiaco, mas também consegue ver o Tretime de Lavaredo com o ponto panorâmico do Tretime. Olha lá o Tretime lá embaixo, ó, aquelas 3 torres lá, você consegue ter essa visão. Não precisa de drone, tá? Você consegue ter essa visão, e do lado uma trilha de 15 minutinhos, 10 minutinhos você já tem o Lago de Landro. Então é só pegar o mesmo autocarro, se você não quiser fazer a trilha ou se você tiver de bicicleta, você pega o 445 e vai e chega até o Lago de Landro. Se você quiser parar ali no Lago de Landro, você vai parar ali na frente daquele restaurante, e o Lago de Landro tem uma coloração, ele lembra-se, no lado direito ele tem uma reserva de pesca aí nesse lado direito, que ele fica aí nesse azul esmeralda, e no lado esquerdo, dependendo da época do ano, tá? Porque você pode pegar várias colorações dos lagos, desde o Lago de Braz, Anterselva, Oberci, depende da luminosidade, depende do dia, depende do tipo de cheia de água, depende do degelo, aí você vai ter várias colorações nesses lagos. E olha essa coloração, gente, não tem saturação na imagem não, essa é a cor dos lagos nas Dolomitas. Então, ou seja, você tem aí o Lago de Landro, que faz assim, é menos conhecido do que muitos, você pode às vezes passar de autocarro perto, mas vale a pena você parar. Inclusive tem um restaurante ótimo bem na frente, um refúgiozinho para você comer, ali naquelas coisas típicas, que é aquelas casas de madeira, todas feitas em madeira, e você pode relaxar, sentar ali, ela tem uma sacadinha, eu já vou mostrar para vocês aí, e também fazer o giro do lago, se você quiser, porque é um lago pequeno, e olha, a gente chegou bem nessa época, com essa textura
textura desse lago, dessa textura meio azul leitoso, e você tem esse lago praticamente a mesma coloração que você pega num lago Sorapis, que eu já vou até falar com vocês. E olha essa refeição aí, a gente comeu tanto massas e comeu pratos ali que realmente a gente não se arrepende, porque realmente vale a pena e não é caro, não é caro. A gente pagou mais ou menos 8 a 10, 11 euros por prato, e você tem ali um cardápio não extenso, porque é meio que um refúgio, porém se come muito bem e você não vai se arrepender aí de parar ali, se alimentar e ter essa vista privilegiada aí que a gente teve. Outros lagos que eu não consegui trazer aqui com muitas imagens, mas eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, Misurina. Misurina é um dos lagos mais famosos e lindos, você chega com 4x4 transporte aí, o Lago Federa, que fica perto de Cortina do Ampezzo, e o Carezza, que você saindo de Bolzano, você sai com o autocarro 180. Você tem esses 3 lagos aí, além do Sorapis, que aí é chegada de caminhada, tá bom? E ele fica perto de Cortina do Ampezzo ali também, naquela região, mas cuidado, porque o de Sorapis você não pode se banhar nele, então não tome banho, senão você pode ser multado, então é contra a lei você se banhar no Lago de Sorapis. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas aí, e até um próximo vídeo que a gente vai falando mais e mais, e deixe o seu comentário. Até a próxima.